bem num compacto aqui, bem legal, para abençoar você e para abençoar outras pessoas. Então a semente do perdão é muito interessante também. Outra semente aqui, a semente da oração da fé. É o que faremos daqui a pouquinho, logo após essa reflexão. Mateus 7,7 diz: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aqui é Tiago, capítulo 1, verso 6 que eu li. Então, querido e querida ouvinte, quem semeia fé, colhe milagres. Anote aí, você que gosta de anotar. Quem semeia fé, colhe milagres. Agora, a pergunta é: as minhas orações são orações de fé? É uma pergunta. Eu creio que sim, né? Eu creio que você que nos acompanha, sim, eu acredito que sim. Mas você tem que saber. Sabemos que a semente da fé é adquirida através do que, pessoal? Que eu mais falo aqui? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Quanto mais você ler as Escrituras, a Bíblia, mais a nossa fé progride, cresce, evolui, aumenta. Por isso a importância da palavra. Por que você acha que tem gente que tem literalmente preguiça de ler as Escrituras? E outros dizem assim: eu vou ler e começo a abrir a boca. Primeiro, que a Bíblia é um livro espiritual. É um dos motivos. Segundo, para alguns casos você escolheu o horário errado de ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia na hora que você está cansado, os olhos estão fechando, você começa a ter visão, então é melhor você dormir, descansar bem, e no melhor horário que você está bem, aí você lê as Escrituras. Então tem isso também. Nós temos que ser inteligente, né? Procurar o melhor horário para ler a palavra, para meditar na palavra. Tem gente que produz bem de manhãzinha, que eu acredito que é a grande maioria. Se dormir bem, você vai estar super bem de manhã. Mas às vezes é corrida a vida. Mas às vezes outros é à tarde, outros é de noite, outros no horário bom para mim é 10 da noite. Aí vai do corpo, do organismo de cada um. Mas é importante você meditar na palavra. Então a semente da oração da fé. É o que vamos fazer daqui a pouquinho, a oração da fé. Mais uma semente aqui. A semente da honra. Marcos capítulo 6, verso 4 diz: Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Interessante que, quando a gente observa o contexto aqui desse versículo, né, a gente conclui o seguinte, que o motivo de Jesus não ter realizado muitos milagres nessa ocasião, justamente foi a falta da honra. Falta da honra. Né? A pergunta é o seguinte: como eu tenho tratado as pessoas, em especial as que são dignas de honra? Deus diz assim: eu honro aqueles que me honram. Honra a Deus. Deus vai honrar você. Os humilhados serão exaltados. Os arrogantes serão humilhados. Tá certo? Deus odeia a soberba. Pessoa que é soberba, que acha que é o dono da verdade. Só ele sabe tudo, não. Deus quer que a gente tenha humildade de coração. E essa humildade corresponde a você honrar a Deus e honrar a pessoas que são dignas de honra. Se ela é digna de honra, honre. Então a Bíblia diz que devemos honrar quem merece honra. E essa prática aqui abre o caminho para grandes milagres que Deus quer realizar na nossa vida, gente. Tem gente que fala assim: eu não honro ninguém, eu só honro a Deus. Eu não tenho certeza se essa pessoa está honrando a Deus mesmo, porque ela já fala com cara de chupou limão e está tudo ruim para ela. E quem honra a Deus busca honrar outras pessoas também que merecem ser honrados. Pessoas humanas que eu estou dizendo. Ok? Sétima e última semente para a gente orar. A semente das finanças. 2 Coríntios 9,6 diz: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Interessante que esse versículo aqui, ele está inserido bem num contexto material
E o princípio aqui que aprendemos aqui é que quanto mais semeamos, mais colhemos, e quanto menos semeamos, menos colhemos. A pergunta é, você está notando? Está cheio de perguntas hoje, né? A pergunta é, quanto eu quero colher? Para colhermos de forma poderosa e abundante, faz-se necessária uma semeadura poderosa e abundante. Eu vou tentar resumir, sem entrar em detalhes, para a gente orar, mas um depoimento meu particular, mas eu não vou falar os detalhes, mas você vai entender, nessa área aqui de semeadura. Eu e mais um irmão da nossa equipe, certa ocasião, alguns anos atrás, eu e ele, nós fomos numa certa cidade aqui no estado de Santa Catarina, realizar um seminário de 3 dias para liderança. Ele foi comigo, nós fomos juntos lá, ficamos 3 dias ali recebendo instruções. Isso já faz um tempinho, talvez, não me lembro exatamente, 4, 5 anos atrás, talvez. E foi uma bênção, foi maravilhoso. E no penúltimo dia daquele evento, e ali havia liderança, né, de vários ministérios, e daí aquele líder disse, gente, nós vamos levantar aqui uma oferta para abençoar esse projeto aqui. E daí ele, na época, não era presencial, ele deu ali um envelope para quem quisesse, né? A gente pegou também. E eu lembro que era para trazer no dia seguinte, que era o último dia da conferência. Aí a gente foi pro hotel e tal. Aí eu peguei um certo valor que eu tinha e coloquei no envelope. Preste atenção que interessante, isso é uma experiência pessoal. Não estou dizendo que a experiência tem que ser igual para você, tá? Fique na palavra aqui. Essa experiência é para acrescentar algo que eu tive essa experiência. Eu me lembro então que eu separei ali um valor que eu pude, coloquei, dormi, de manhã acordei, se arrumamos ali e fomos pro evento. Mas antes de eu sair do hotel, Deus falou comigo, mas você deu esse valor, você pode dar mais. Porque Deus fala também, tem gente que não acredita nisso. Mas Deus fala, e eu já tive muita experiência nisso. Aí eu pensei, sério? Daí eu peguei e aumentei, dobrei o valor, coloquei lá. E fui lá, mas sem interesse de negociata, né? É pura fé, eu ouvi a voz de Deus, percebi que era de Deus, e a gente percebe quando é de Deus, né? E daí, fomos lá, terminou o evento e tal, viemos embora. Queridos, para a glória de Deus, voltando do evento, estava eu e mais esse meu irmão de fé aí, e me lembro muito bem que a viagem foi acho que umas 3h30 mais ou menos de carro, e no caminho, né, hoje com a modernidade, se acessa a internet, os aplicativos do banco e tal. Queridos, para a glória de Deus, o valor que eu dei de oferta ali, de coração, com amor mesmo, e Deus ali falou para mim, então eu estava obedecendo a algo de Deus, né, que era totalmente de Deus. Você acredita que uma pessoa só, ela abençoou com aquele valor o dobro, e justamente no dia seguinte nós tínhamos um compromisso do ministério. Eu ainda compartilhei com o irmão, falei, meu Deus, que coisa tremenda. Que coisa tremenda, quer dizer, eu não fiz negociata, esse negócio de negociata, isso aí Deus não está no negócio. Mas quando você faz com amor, com fé, isso é a semente na área das finanças, né? Então eu já notei que tem pessoas, que elas ora, faz e acontece, e de repente nas finanças está sempre patinando. Pode ser que a pessoa não semeia nada, então não colhe nada, ela vai ter para sobreviver, mas não colhe coisas. E essa é uma área tão delicada que, devido a pessoas que não ensinam direito, muitas pessoas, quando fala isso, né, já interpreta tudo errado. Mas eu acredito que quem está me ouvindo é um povo um pouco mais elevado, nível de fé e de inteligência, está tendo uma boa interpretação. Porque Deus